Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, os amados irmãos e amigos. Que Deus esteja abençoando a sua vida nessa manhã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a vida de sua família. Deus esteja aí expressando, e trazendo do céu bênçãos inefáveis em nome de Jesus, amém? Então nós queremos desejar aí um Feliz Natal a todos os amigos e irmãos. Hoje é dia 23, de dezembro. Nós estamos aí a um dia das vésperas do Natal. Que Deus esteja aí dando um bom Natal para você, um bom Natal para sua família. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Que nós venhamos aí ver e crer e expressar o verdadeiro sentido do Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal é Cristo, esperança da glória. O verdadeiro sentido do Natal é nós estarmos falando do seu amor e de tudo que ele fez por nós. Como o Pai enviou a ele para estar nos resgatando. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aí fazendo tudo no dia do Natal, menos comemorando o seu aniversário, menos aí homenageando a ele. Vamos homenagear, vamos dar o nosso coração a ele como gratidão, amém? Vamos lembrar dele na hora da ceia, vamos orar, vamos clamar, vamos falar com ele de tudo que nós desejamos, para o início de um novo ano. Nós venhamos em nome de Jesus Cristo aí estar exprimindo, colocando diante dele verdadeiramente a nossa gratidão, tudo aquilo que nós recebemos durante esse ano, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda, uma ótima quinta-feira para a amada irmã. Que Deus esteja abençoando, a vida da amada irmã, em nome de Jesus Cristo, e da família também, amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer um texto para os amados irmãos, que está em Salmos 1, amém? Eu quero trazer um enfoque sobre ele a respeito de como devemos nos portar dentro da casa do Senhor, como nós chegamos, como nós devemos ser transformados conforme a operação do Espírito Santo vem sobre nós, que nós não venhamos resistir à voz do Espírito Santo, que venhamos aí estar nos dando, nos doando cada dia mais em nome de Jesus Cristo, amém? Então leiamos, diz a palavra do Senhor no Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores a congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Amém? Amados irmãos, vamos estar orando para nós estarmos falando dessa palavra, para nós estarmos dissertando dessa palavra, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Nós oramos, ó Pai, colocando diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida, Pai, como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Que a tua palavra, Pai, que tem sido, ó Pai, rema, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Nós venhamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, também, Senhor Deus, trazê-la, Senhor Deus, para que ela esteja, Senhor Deus, falando ao coração de todos aqueles que estão à nossa volta. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus,
ó Deus de Israel, tocando através do Teu Espírito Santo, que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cumprir, Senhor Deus, todo o Teu propósito. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, nos agradamos, ó Pai, de ouvir, Pai. Nos agradamos, ó Pai, de sentir, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então, amados irmãos, que bênção, né? Nós estamos aqui mais uma vez, que bênção o Senhor está nos concedendo, né? Na data desse dia, mais uma oportunidade de nós estarmos falando do seu amor, nós estamos falando do seu poder, de tudo aquilo que Ele tem para conosco, amém? Então, é muito bom nós estarmos aqui. Mas o que eu quero falar hoje é uma coisa bem séria, né? E muitas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e o Senhor, Ele diz, venha conforme está. Mas a gente sabe que o Senhor, Ele chama conforme nós estamos, mas nós não podemos permanecer como estamos. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, amém? Então, sendo transformados, amados irmãos, pela renovação do entendimento, nós precisamos, ó Deus, aleluia, de a mão do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Nós precisamos disso. Então nós precisamos, amados irmãos, de ouvir a palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui que eu quero buscar essa palavra a respeito de renovação, né? Nós venhamos em nome de Jesus Cristo, está aí sendo transformado. Glórias a Deus. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, 18, ele diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Romanos 12, 12 é a palavra que eu estava me referindo. Ela diz assim, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando a amada irmã nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós falamos sobre o Salmo 1 e nós colocamos o Salmo 1 como aí uma palavra a qual nós devemos aí estar ministrando nessa manhã e falando tudo aquilo que diz versículo por versículo, eu quero estar aí com os amados irmãos, nós estarmos aí observando tudo aquilo que Deus tem falado para mim e para você. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados irmãos, a cada dia a palavra do Senhor, ela vem na minha vida, ela vem na tua vida e a cada momento que nós estamos servindo o Senhor, nós observamos que em nós, na minha vida e na tua vida, nós precisamos ser transformados em alguma coisa. E muitas vezes, amados irmãos, por causa das dificuldades da vida, nós temos tomado alguns rumos que esses rumos não levam a minha vida, a tua vida, à presença de Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, nos enganando a nós mesmos. Porque, amados irmãos, tem gente que tem uma palavra muito boa, tem uma palavra que é assim, tu olha para ela assim, a pessoa ela é assim,
de cima a baixo assim, tudo que ela fala assim, eu sou uma pessoa muito honesta. E as características que essa pessoa te dá são características de uma pessoa honesta mesmo. Tudo que ela faz muito bem feito, e tudo que ela coloca para fazer, ela faz, ela é determinada. E você olha para a pessoa assim e fala, realmente, beleza, que pessoa. E assim, amados irmãos, eu estou falando de uma pessoa, mas essa pessoa ela pode ser a minha pessoa, a tua pessoa. E quando nós olhamos pelos olhos da fé, quando nós olhamos com os olhos espirituais, a gente entende que falta ainda alguma coisa. Conforme aquele jovem rico, ele chega para Jesus e fala, o que eu devo fazer para entrar nas regiões celestiais? O que eu devo fazer para ter com o Senhor no céu? E Jesus ele diz assim para aquele jovem, diz assim, vai e vende tudo que tem, e depois tu vem ter comigo. E ele saiu muito aborrecido, ele desistiu do caminho eterno por causa da riqueza. Porque em primeiro momento Jesus ele diz assim, olha, obedece os mandamentos. E ele diz assim, todos os mandamentos eu tenho observado desde a minha mocidade. Eu tenho feito isso muito bem. Mas Jesus ele sabe que aquele jovem ele precisa se desprender de alguma coisa, é a riqueza. A riqueza enraiza ele no mundo, a riqueza prende ele com algemas no mundo, ele não está ali preparado para a vida eterna. E na minha vida e na tua vida, talvez nós somos pessoas assim irrepreensíveis, as pessoas têm o maior respeito da minha pessoa e da tua pessoa, e nós somos excelentes nisso ou naquilo. Mas lá no fundo do nosso ser tem alguma coisa que Deus quer cuidar, que Deus quer mover fora de nós, para que nós possamos ter aí acesso a Jerusalém celestial. Lá no fundo daquele baú do íntimo do nosso ser, do meu segredo, do teu segredo, que você não fala para ninguém, que você não comenta com ninguém, tem alguma coisa te prendendo. Talvez seja aí uma água que está sendo roubada da SEDAI, talvez seja uma água clandestina, e isso faz com que nós fiquemos fora da presença de Deus. As Sagradas Escrituras diz aí, amados irmãos, eu vou trazer aqui na palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, para que os amados irmãos venham entender o que o Senhor tem dito para mim, tem dito para você, para que nós venhamos entender todo o propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Ele diz assim, então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem alguma debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos meus filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não terás, aleluia, não terá o inocente o que tomar o nome do Senhor Deus em vão. Assim diz a palavra do Senhor. Ele diz assim no
no verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia descansará. Diz aí o Senhor, ele fala no sábado, né? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias farás o Senhor os céus e a terra, mas tudo que neles há. E o sétimo dia descansou, porquanto abençoou o dia sétimo o Senhor e o santificou. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias sobre a terra. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, aleluia, está falando para mim, o Senhor está falando para você. Diz aí no verso 13: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quando nós olhamos, amados irmãos, não furtarás, tem muitas situações, amados irmãos, que é uma luz que a gente puxa o gato da energia elétrica. O Senhor está dizendo que aquele que furta, aquele que rouba, não entrará no reino dos céus. Já imaginou? A gente tem que pegar uma borracha, vamos fingir que esse lenço aqui é borracha, apagar isso da nossa vida. Fala, olha, tem um gato aqui, esse gato ele tem que ir embora. Não podemos roubar. Talvez nós estamos fazendo tudo certo, mas aquele gato que está lá na tua casa, ele vai te levar para o inferno. Seja o gato da água ou o gato da luz, ele vai te levar para o inferno. A gente precisa entender quando Deus fala nos mínimos detalhes, amados irmãos. É por causa disso que a Bíblia diz que Noé ele pregou durante 120 anos. E quem entrou na arca, amados irmãos, só Noé e sua família, 8 pessoas. É por causa disso, amados irmãos, que quando a palavra fala a respeito que saiu 600.000 pessoas, fora contar mulheres e crianças, do Egito, debaixo do jugo de Faraó. E quem entrou na terra prometida, só Josué e Calebe. Moisés ele não entrou porque ele não honrou o Senhor diante do povo de Israel. Diz a palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que naquele momento a palavra do Senhor diz que, oh Deus de Israel, glórias a Deus, estou colocando o som aqui que ele pulou para um outro lado aqui. Então o que eu quero dizer, o meu amado irmão e a minha amada irmã, que Moisés, o Senhor fala, olha, tu haveria de ter me honrado diante do povo, quando eu disse para você tocar na rocha, e você agora bate na rocha. A rocha simbolizava Jesus Cristo. E imagina agora Jesus Cristo sendo açoitado por Moisés. E ele diz assim, por causa do que você fez, você não ouviu, eu disse tocar na rocha, eu não disse bater na rocha. E ele não entrou na terra prometida. Só entrou na terra prometida Josué e Calebe, de 600.000 homens que saíram do Egito. E só entrou na terra prometida aqueles que nasceram no deserto de 20 anos para baixo. As Sagradas Escrituras diz, meu amado irmão, minha amada irmã, que veio a sentença sobre Sodoma.
Amados irmãos, imagina quantas pessoas havia em Sodoma. E ali, amados irmãos, sobre Gomorra. E ali somente 3 pessoas justas saíram daquela cidade, escaparam do fogo, do enxofre que caíram do céu. Amados irmãos, nós precisamos entender que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Nós precisamos entender que quando o Senhor ele fala para mim, quando o Senhor ele fala para você a respeito do Salmo 1, ele diz: bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Porque quando nós, aleluia, sentamos na roda dos escarnecedores, os escarnecedores, eles escarnecem do que eu estou dizendo agora, do que eu estou falando. Falar isso é balela, eu quero tirar lucro e vantagem de tudo. Mas quando nós estamos em Cristo, não é assim que a palavra de Deus fala comigo, a palavra de Deus fala contigo. Eu sei que a dificuldade é muita. O Senhor, ele verdadeiramente, ele não coloca sobre nós maior jugo do que nós podemos carregar. Ele dá o frio conforme a coberta. Assim é o Senhor, é o meu Deus, é o seu Deus. Assim nós olhamos, amados irmãos, quando ele fala para que nós não venhamos a sentar na roda dos escarnecedores. Sim, diz a palavra do Senhor no verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós olhamos, amados irmãos, os mandamentos, quando nós olhamos a lei do Senhor, o Senhor está dizendo assim: não furtar. E quando nós furtamos, amados irmãos, qualquer que seja, qualquer coisa, nós estamos sendo passíveis de morte eterna. Nós precisamos nos policiar, nós precisamos aí estar andando em conformidade à vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no verso 3 ele diz assim: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O Senhor fará com que a minha vida, a tua vida venha prosperar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Haverá abundância no meu lar, haverá abundância no teu lar, em nome de Jesus Cristo. Diz aí, meu amado irmão, minha amada irmã, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Está dizendo que o vento espalha, e conforme o vento espalha, amados irmãos, é uma coisa que não se pode ajuntar. Porque muitas vezes, amados irmãos, conforme o pastor ele estava passando por uma situação, e esse pastor ele estava dentro de casa com a sua esposa, e de repente aparece um rato ali dentro da sua casa, e ele pega a vassoura, porque sua mulher tem medo de rato. Ela sobe na cadeira, ela sobe na cama, ela corre dali, ela corre de lá. A paz do Senhor Jesus, a missionária de Bonete, seja bem-vinda. Então ela corre para um lado, ela corre para o outro lado. E nisso, ele correndo atrás do rato com a vassoura, e uma irmã que está passando no meio da rua, está vendo a gritaria da esposa, está vendo o pastor com a vassoura correndo, e ela deduz que o pastor está correndo atrás da sua esposa para bater na sua esposa com a vassoura. E ela, como é fuxiqueira, né, ela conta para todo mundo que o pastor estava batendo na mulher dele com a vassoura. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Heleno, Deus esteja abençoando aí em nome de Jesus, amém? Então, ela conta para todo mundo que o pastor está correndo atrás da esposa dele com a vassoura e batendo na esposa.
Quando chega no domingo na igreja, os pastores, a liderança reúne a igreja e fala que está exonerando o pastor. O pastor não pode servir mais aquela igreja que ele está batendo na esposa e está sendo mau testemunho. E o pastor, ele pega o microfone para se despedir da igreja e ele relata o acontecido. E ele fala: eu sei que alguém viu o episódio que aconteceu comigo e com a minha esposa, que apareceu um rato lá em casa. E eu saí correndo atrás do rato para matar o rato, minha esposa correndo do rato e com medo do rato. E alguém viu esse episódio, mas essa pessoa ela deveria ter confirmado o caso, essa pessoa ela deveria ter ido na minha casa para ver o que está acontecendo, mas não. Ela preferiu espalhar um boato falso. E já que a igreja tomou a decisão de estar me exonerando, me excluindo do rol de membros, eu sei que nada a igreja pode fazer nesse momento. A paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão José Vital, que Deus esteja abençoando aí em nome de Jesus Cristo. E nisso, amado irmão, amada irmã, aconteceu que o pastor ele saiu da igreja, embora a igreja naquele momento ficasse penalizada pelo um mau julgamento. Ele diz que ele poderia perdoar a todos, mas que aquela situação que a irmã espalhou era como se ela pegasse um saco de pena e subisse um mais alto monte, e ali com aquela ventania grande ela jogasse aquele saco de pena no vento e depois tentasse pegar todas as penas que foi espalhada pelo vento. Ela não conseguiria, aquele mal já tinha sido feito. Assim tem acontecido com muitos, amados irmãos. E um boato que talvez você fala, um boato que talvez você coloca aí nessa situação, muitos têm passado por situações dificílimas dentro da igreja por causa de mexerico, por causa de fofoca. São situações assim que diz que os mexeriqueiros não herdarão o reino de Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? O Senhor, Ele abomina o mexerico. O Senhor, Ele abomina a contenda entre os irmãos. Amados irmãos, assim são, conforme eu disse aí, os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Quando fala de congregação de justos, as Sagradas Escrituras, ela está falando a respeito, amados irmãos, de pessoas que estão dentro da casa do Senhor, a cada dia ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Nós choramos a respeito do nosso pecado. Acontece que quando nós somos confrontados pelos nossos pecados, vêm como setas, como flechas em nós e machuca o nosso peito, machuca a nossa alma. A nossa mente ela começa a estar voltando para aquela situação que nos separa de Deus. E quando a palavra do Senhor ela diz aí em Isaías, deixa eu buscar aqui e falar para os irmãos, 59, Isaías 59, verso 1 e 2. Preste bem atenção o que diz Isaías 59, verso 1 e 2. Ele diz assim: eis que a minha mão, o Senhor está dizendo,
ela não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o meu ouvido para não poder ouvir. Mas os vossos pecados faz separação entre você e eu. O Senhor está falando. Os vossos pecados encobrem o meu rosto de cada um de vós, para que eu não venha ouvir você, para que eu não venha ouvir a tua oração, para que eu não venha ouvir o teu clamor, para que eu não venha ouvir as tuas lamúrias. O teu pecado, ele faz separação entre nós e o vosso Deus. Já imaginou? E tem pecado, amados irmãos, que a gente acha uma delícia, a gente acha gostoso, a gente acha difícil de separar. São pecados sexuais que o homem, que a mulher adora. E esses pecados muitas vezes estão nos separando de Deus e a gente fica protelando, talvez a vida inteira. E hoje em dia nós estamos encontrando igrejas, amados irmãos, que vem se adequando, né, a todo tipo de pecado, a todo tipo de irmão, a todo tipo de prevaricação, porque os membros chegam e vai ficando, e vai ficando. E a palavra do nosso Deus, ela diz assim, em Mateus capítulo 9, versículo 14. Deixa eu abrir aqui no computador. Não, já está aberto aqui. Versículo 9, capítulo 9, versículo 14. Eu quero ler para os amados irmãos, para que você venha entender o que eu estou falando a respeito disso. Ele diz assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus, e muitas vezes os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dia, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Assim está dizendo Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã diaconisa Darcília, seja bem-vinda nessa manhã em nome de Jesus. Versículo 15 diz: e disse-lhe, porém, porventura andar triste? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes serão tirado o esposo, e então jejuarão. Verso 16: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque lhe será tirado, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, quando ele fala a respeito de deitar um remendo novo em pano velho, ele está dizendo para mim e para você que o novo de Deus não pode ser deitado em coisa velha. O que Deus ele está falando para mim e para você? Ele está falando que nós devemos ser renovados em primeiro lugar. Ele está dizendo, amados irmãos, que todo irmão que chega na igreja, ele tem que passar por um processo. E aquele processo ele é ensinado a respeito do reino, a respeito dos mandamentos. E depois desse processo, meu amado irmão, minha amada irmã, ele vai ser batizado nas águas.
E o batismo nas águas quer dizer o sepultamento da velha criatura e o ressurgimento de uma nova criatura. Isso se dá quando o irmão ele deixa a fornicação, porque aquele que está vivendo amaziado, ele não pode ser batizado. Aquele que está vivendo amaziado, ele não pode tomar a ceia. A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação. Está escrito nas Sagradas Escrituras. E ele diz que porque há muitos que estão mortos e outros doentes. Nós precisamos entender o que as Sagradas Escrituras está dizendo para mim, o que as Sagradas Escrituras está dizendo para você. Nós precisamos entender, amados irmãos, que depois que nós passamos pelas águas, que é um testemunho público, isso vai acontecer, amados irmãos, que nós vamos nos render ao Senhor. Fala, olha, Senhor, eu não sirvo mais o mundo, mas eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração. Eu creio que o Senhor veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi enviado, o Deus Emanuel, quer dizer Deus conosco. Eu creio que o Senhor esteve conosco e que o Senhor foi morto ali sobre Pôncio Pilatos e foi ressuscitado ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Eu creio na remissão dos pecados pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. A gente faz a profissão de fé, a gente aceita esse Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador na nossa vida, nós tiramos todas as alianças que foram feitas no passado. Nós quebramos essas alianças no nome santo do Senhor Jesus Cristo. A gente fala, eu renuncio todas as alianças que eu fiz com as trevas. E a minha aliança é com o Senhor agora, com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó. Aí, amados irmãos, o próximo passo é o que ele está dizendo, que nós estamos trazendo aqui na leitura bíblica, está dizendo, não se deita remendo de pano novo em roupa velha. Ele está dizendo, porque quando você derrama coloca o pano novo em cima do pano velho, ele diz que será maior a rotura, o buraco ficará maior. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos introduzido dentro da igreja irmãos que não tomaram esses passos ainda. A primeira coisa, amados irmãos, eu amo muito os meus amados irmãos, mas eu amo mais a palavra do Senhor, eu amo mais ao meu Deus. Por causa de quê? O Senhor diz que se eu amar mais ao meu irmão, pai, mãe, irmã, a minha esposa, se eu amar mais a minha própria vida, eu não sou digno do Senhor. Está dizendo o Senhor. Então, a palavra do Senhor, a palavra do meu Deus, ela tem que estar acima de tudo. E quando a palavra do meu Deus, ela está acima de tudo, amados irmãos, aí Deus compreende o que eu estou falando, o que você está falando. Aí nós ficamos punidos por nós mesmos. Nós vivemos uma penitência, que é aquela penitência, é o Espírito Santo falando conosco que nós estamos errados, que nós temos que voltar ao caminho da verdade, que nós temos que andar no caminho da verdade. E quando nós introduzimos pessoas que não estão preparados, nós introduzimos dentro da igreja, nós introduzimos essas pessoas dentro dos assuntos da igreja. Daqui a pouco os pastores, eles estão sendo julgados, eles estão sendo confrontados por pessoas que estão em fornicação, que pessoas que estão em adultério, que pessoas estão roubando, estão em furto, e o pastor ele fica enquadrado nessa situação. O pastor ele fica vendido nessa situação, porque não trata, não corrige, não cura os enfermos, não faz curativo nas feridas daquelas pessoas que estão passando por tais situação. Há uma necessidade de curar, há uma necessidade de primeiro estar limpando essas pessoas. Aí está escrito
na palavra do Senhor, no verso 17 do capítulo 9 de Mateus: nem se deita vinho novo em odres velhos, se deita vinho novo em odres novos. Quando você é renovado, quando você chega verdadeiramente para aquilo que o Senhor está executando. Muitas vezes nós temos feito tal coisa. Por que nós temos feito tal coisa? Por falta de obreiro, por falta de pessoas capacitadas para estar ali se colocando na brecha. Mas isso não é motivo. Estou falando para mim mesmo também. Isso não é motivo. O Senhor vem cobrar e cobra um alto preço. O preço é muito alto quando o Senhor cobra. Você paga por uma conta, amados irmãos, que você não deveria pagar. Está escrito aí, conforme eu disse no versículo 17: aliás, rompem-se os odres. Está dizendo que estoura. Imagina você estar ali com odres novos, com odres velhos dentro do seu depósito, e aquilo você está tudo empilhado. Estão falando de vinho, não estão falando aí daquele armazém que a pessoa, quem trabalha com vinho, deve ter lá o seu local, e quando coloca lá, amados irmãos, imagina uma pilha de odres velhos, uma pilha de odres novos. Não, é tudo misturado. Os odres novos com odres velhos estão tudo misturado, tudo empilhado, um em cima do outro. E quando ele está falando, quando há fermentação, quando há mistura, acontece que se um odre velho com vinho novo estourar, aquilo vai ficar uma bagunça dentro da adega, além de desperdiçar o vinho. É o que tem acontecido dentro das nossas igrejas, amados irmãos. É o que tem acontecido no nosso meio. Nós precisamos, amados irmãos, ser lavados, remidos, restaurados pelo sangue do Cordeiro. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós somos julgados, quando nós somos confrontados nessa situação, e os líderes ainda acham que aquele que tem falado ou o outro que tem falado tem razão. Não, nós estamos acima disso. Nós estamos acima disso tudo. Nós precisamos entender que aquele que não cumpre a lei, ele não pode falar. Só pode falar aquele que está cumprindo os preceitos que o Senhor tem colocado diante de mim, diante de você. Quando você pega o seu passaporte para tá indo para uma outra cidade, para estar indo para um outro país, e ali tem os pré-requisitos naquele passaporte, e aquela pessoa que está ali no embarque, ela olha o teu passaporte, ela olha as restrições que ali foram impostas, e se uma daquelas restrições não estiver de acordo, você perde a sua viagem, você volta. Não tem jeitinho. É como se estivesse falando: QD, não está aqui o seu carimbo, não está aqui o visto, não está aqui a assinatura do responsável, não está aqui a assinatura do embaixador. Você não viaja. E muitas vezes, amados irmãos, nós pastores tem dado jeitinho de tudo. Nós não podemos dar jeitinho. Porque quando os filhos de Deus, que nós vamos apresentar ao Pai no céu, naquele grande dia, se não tiver direito, nós não vamos entrar na Jerusalém Celestial. Nós vimos um filme aí, esse filme chama Deixados para Trás. E nesse filme o pastor ficou, a igreja ficou, e muitos dos irmãos que estavam dentro daquela igreja subiram.
E aquelas pessoas que estavam ali dentro da igreja, que ficaram, se reuniram em volta do pastor, falou: pastor, por que o senhor ficou? Por que nós ficamos? Porque nós não subimos também. E o pastor falou: olha, eu preguei tudo aquilo que vocês queriam ouvir. Embora eu pregasse tudo que vocês queriam ouvir, aquelas pessoas que subiram, elas mergulharam nas Sagradas Escrituras. E o próprio Deus falou com ela. É por causa disso que elas subiram. Mas tudo aquilo que você queria ouvir, um massagear de ego, eu massageei o ego de cada um de vocês. Eu fiz vista grossa pelos seus pecados, porque eu agradei você, porque você era um bom dizimista, porque você era um bom ofertante. Eu agradei você porque você cantava bem no louvor. Eu agradei você porque você pregava bem. Eu fiz vista grossa para isso tudo. É por causa disso que você ficou. É por causa disso que eu fiquei, porque eu não cobrei, porque eu não fui um pastor sério. E muitos, amados irmãos, vão ficar naquele grande dia por causa que não tem agido corretamente com o Senhor. Ficará aí todo o nosso dinheiro, toda a nossa fortuna, seja carro bonito, lindo, seja a nossa garagem, seja o que for, vai ficar tudo. E diz que a palavra do Senhor que naquele grande dia nós todos ressuscitarão. Todos. Tanto o ímpio conforme aquele que é justo. Todos nós ressuscitaremos diante do Senhor. Uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Então, amado irmão, nós temos que, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer para que nós venhamos nos levantar para a vida eterna. E se essa palavra ela fazer frente a você hoje e você limpar o teu coração, se você, em nome de Jesus Cristo, tomar essa palavra como via de regra, fé e prática na tua vida, você, em nome de Jesus Cristo, você entrará, porque o Senhor ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu costumo trazer uma palavra que eu tenho gostado e tenho falado muito ultimamente, que está aí, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ela diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Isso quem está falando é o apóstolo Paulo, porque ele diz, amados irmãos, tudo aquilo que eu quero fazer para agradar o Senhor, isso eu não faço. E tudo aquilo que eu não faço, é uma palavra meio complicada, tudo aquilo que eu não faço, que é para fazer, ou melhor dizendo, ele está dizendo assim, tudo que eu quero fazer para agradar a Deus, eu não tenho feito. E tudo que eu tenho feito que desagrada a Deus, isso eu não quero fazer, mas tenho feito. E ele está falando, eu subjugo meu próprio corpo, eu me esforço para que eu pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Mas ele continua, amados irmãos, a pregar a palavra, ele continua a se santificar. Assim sou eu, assim é você. Nós precisamos, a cada momento, a cada instante, estar aí nos fortalecendo no Senhor, porque a palavra do Senhor, que é o texto base que nós trouxemos aí, ele está dizendo, amados irmãos, para mim e para você, preste bem atenção o que o Senhor está falando comigo e contigo. Ele está dizendo assim, pois a árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, quando ele está falando que a árvore é plantada junto a ribeiro de árvores, ele está falando do crente, ele está falando da minha vida, da tua vida. Ele diz assim que dá o fruto na estação certa. Ele está dizendo que as folhas não caem, que tudo quanto fizer prosperará. Mas se nós, amados irmãos, fizermos o que é errado, o Senhor ele pune, o Senhor ele corrige. Está dizendo assim, não são assim os ímpios, mas somos como uma moinha que o vento espalha.
Por causa disso que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Não fica um pecador na congregação do justo. Só fica aquele que se arrepende, aquele que está em constante pecado. Ele não consegue ficar na presença do Senhor. Quando a palavra é pregada, quando o Espírito Santo ele vem e a pessoa é confrontada, ou ela se arrepende ou ela sai. E o que mais tem acontecido, amados irmãos, quando a pessoa é confrontada pela palavra, pelo Espírito Santo, ela dá linha na pipa, ela vai embora, ela não fica. É confrontada do pecado, é confrontada de masturbação, é confrontada a respeito de pecado de fornicação, é confrontada a respeito de adultério, é confrontada a respeito de ser um mau marido, da pessoa ser um mau caráter, da pessoa de roubar. A gente precisa nos lavar. E quando nós nos lavamos, quando nós somos transformados, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós somos transformados, nós ficaremos. Mas diz aí, porque o Senhor ele conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Nós precisamos entender que nós não queremos perecer. Se nós queremos Deus, se nós queremos ser transformados, que nós queremos habitar no céu, nós devemos, amados irmãos, parar de querer levar vantagem em tudo. Nós temos que pagar o preço. E pagar o preço não é fácil. É muito pesado. É uma via cruz, mas nós temos que pagar o preço. Nós temos que, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos obedecer a Deus. Vamos colocar os pingos nos is. Quando a palavra do Senhor também fala ao irmão, à irmã, está lá em Malaquias, muitos fogem dessa palavra. Em que vos haveis me roubado nos dízimos, nas ofertas. Muitas vezes nós ganhamos aí um tanto de dinheiro, e aquilo que nós vamos depositar como dízimo, a gente tira metade e enfia no bolso. É como se a gente estivesse depositando o nosso dinheiro em um saquetel furado. A gente precisa compreender, amados irmãos, que o Senhor ele tem aí conhecimento da minha vida e da tua vida. Diz aí a palavra do Senhor, está lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quero conferir para ver se é isso mesmo, quando ele fala sobre Ananias e Safira. Ele fala que o povo vivia, amados irmãos, ali cheios do Espírito Santo. E quando viviam cheios do Espírito Santo, é isso mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quando eles viviam cheios do Espírito Santo, amados irmãos, todos vendiam as suas propriedades, viviam todos em comum acordo e ninguém tinha falta de nada. Quando de repente um homem colocou no seu coração para que pudesse ali também estar fazendo a mesma coisa conforme todos aqueles estavam fazendo, só que ele reteve parte da herdade, enfiou o dinheiro no bolso e ele não trouxe aquilo que foi combinado. E quando ele não trouxe aquilo que foi combinado, diz o apóstolo Pedro, vendeste portanto a propriedade? E ele diz assim, sim, portanto. E ele caiu morto naquele momento, porque ele não mentiu ao apóstolo Pedro, mas ao Espírito Santo. E vindo mais tarde a mulher dele, falou, vendeste portanto a herdade do seu marido? Sim, portanto, ela confirmou a farsa. Ele diz aí, está aí os que levaram teu marido à sepultura, e tu também serás morta. No mesmo instante ela caiu, morreu e foi levada e foi enterrada. Muitas vezes nós temos brincado com o Evangelho. Nós temos brincado com aquilo que é sagrado. E muitas vezes a gente fala, não, já conversei, já coloquei diante de Deus. Deus não compactua com coisa errada. Aquilo que é certo diante de Deus, nós temos a agir como é certo. Nós queremos levar vantagem em tudo. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos corretos, justos.
Se nós formos, amados irmãos, justos, nós herdaremos o céu. Mas se não formos, amados irmãos, se nós roubarmos a Deus, de maneira nenhuma, nós entraremos na Jerusalém Celestial. Eu sei que é uma palavra bastante dura. Não é só para você, é para mim também. Porque pastor também é ser humano, pastor também é falho. Mas o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã, para que venhamos nos corrigir, para que venhamos em nome de Jesus Cristo, está buscando a sua face, para que nós venhamos aí estar sendo operosos na obra do Senhor. Porque assim, amados irmãos, nós nos corrigindo, nós herdaremos a terra prometida, em Jerusalém Celestial. Mas se não nos corrigirmos, de maneira nenhuma entraremos. Ainda há tempo de nós estarmos ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém? Venhamos ser renovados nessa manhã, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela Tua palavra, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, envia o Teu socorro, ó Pai, para os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, nessa manhã. Porque muitas vezes, ó Pai, nós temos agido como juízes, ó Pai, mas na realidade, ó Pai, nós temos sido, ó Pai, aleluia, aquela pessoa, Senhor Deus, que vive, Senhor Deus, como balança enganosa. E só o Senhor, ó Pai, para estar, Senhor Deus, fazendo toda a diferença na minha vida, na vida do meu amado irmão. Que não venha, Senhor Deus, a mentira, Senhor Deus, habitar no nosso coração, que não venha o furto, ó Pai, que não venha, Senhor Deus, ó Deus de Israel, as concupiscências, mas que venhamos, ó Pai, viver, Senhor Deus, uma vida sacra diante do Senhor. Que venhamos, ó Pai, ser moldados pelo Espírito Santo do Senhor a cada dia. Que venhamos, ó Pai, andar de conformidade com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, estar fazendo, ó Pai, com que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos. Então, Pai, que nós venhamos, ó Pai, nos adequar à Tua palavra e não a Tua palavra adequar a nós. Mas que o Senhor venha, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, nos ajudar a subir mais um degrau de escada, Senhor Deus, a estar em outro nível, ó Pai, a estar em outro patamar, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, ser exaltado na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe você, receba aí um abraço do pastor Carlos, que o sobrenatural de Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando também nessa manhã de quinta-feira, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz.